depois dessa primeira descrição que eu fiz, você pode observar que talvez você tenha percebido essa dificuldade em você. Ou seja, talvez você tenha passado pela escola, talvez você tenha estudado bastante e saiba de muitas informações, por vezes desconexas umas das outras. E agora você olha para tudo isso e diz: de fato, eu nunca entendi profundamente o que isso significa. Eu nunca entendi de fato o motivo de estar aprendendo tudo isso. E esse já é um passo que exige muita sinceridade. Porque nós estamos em uma sociedade em que todo mundo, de coração, quase todo mundo, eu diria, está confiando, está acreditando naquilo. Então, dar o passo e dizer: espera aí, eu não estou compreendendo. Como é que eu posso fazer para compreender? Já é um passo que exige muita sinceridade e muita coragem. E embora pareça fácil dizer assim: olha, basta ser sincero, para nós não é tão fácil ser sincero assim. Porque a sinceridade exige deparar com a verdade, exige se deparar com a própria miséria e olhar e dizer: a coisa não está boa. E, acima de tudo, após olhar que a coisa não está boa, é necessário dar um passo mais à frente, tomar a decisão de mudar as coisas. Então, não basta perceber que as coisas vão mal, é necessário perceber por que as coisas vão mal e dar um passo para que as coisas comecem a ir bem. É claro que em uma sociedade saudável, olhar para tudo isso e dizer: a gente não sabe, a gente precisa aprender. Se a sociedade estivesse normal, a gente poderia olhar para isso e dizer: olha, eu tenho onde me agarrar. Eu tenho um passo a dar. E existe isso daqui para me sustentar. Mas aquilo que poderia nos manter de pé, aquilo que poderia nos manter firme, infelizmente também vem sendo destruído pouco a pouco. Vem perdendo o seu significado mais profundo. E aqui eu estou falando de 3 pilares, dos quais eu vou tratar nessa segunda parte. Ou seja, a religião, a família e a cultura. Nós temos que ter em vista esses 3 pontos e saber que existe uma diferença entre eles. Então, é claro que a cultura não pode vir antes da religião, não deve vir antes da família, porque existe uma hierarquia, existe uma diferença de uma coisa para a outra. Então, quando o Viktor Frankl vai falar do amor que as pessoas têm para com suas mulheres no campo de concentração e que esse amor os mantém vivos, nós temos que ter a noção de que a família está em segundo plano. E por que a família está em segundo plano e Deus está em primeiro? Porque uma mulher, um filho, pode morrer. Não só pode, como vai. E quando isso acontecer, o homem tem que se manter firme mesmo após essa perda. Então, aquilo que pode nos estabilizar, nos dar segurança, é Deus. Porque se eu tentar colocar segurança no dinheiro, o que vai acontecer? O dinheiro pode acabar, eu posso falir, em um dia eu posso não ganhar tanto dinheiro quanto eu estava ganhando antes. Então, a segurança não pode estar nas coisas passageiras. A segurança tem que estar em uma coisa firme, em uma coisa que é eterna. E essa coisa eterna, essa pessoa eterna, é Deus. Então, quando você começa a colocar a segurança em Deus, você começa a perceber que, aconteça o que acontecer, Deus vai continuar ali. Então, quando eu falo de religião aqui, primeiramente eu gostaria de dizer de que religião eu estou falando, porque eu não estou dizendo qualquer religião serve. Vá por qualquer caminho que vai dar certo. Existe uma religião que não é a religião que vai salvar, é uma pessoa que vai salvar, e essa pessoa é Jesus. Mas essa religião nos conduz a Jesus de modo mais fácil.
nos conduz a Jesus de modo mais tranquilo e seguro. Então, começar dizendo que eu estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, essa é uma necessidade, até para que você se situe e saiba do que eu estou falando. Quando eu falo de Igreja Católica, talvez venham muitas imagens na sua cabeça. Na época da escola, você ouviu falar de Inquisição. Quando você estava estudando determinado tema, você ouviu dizer que a Igreja Católica fez e aconteceu. Mas eu quero lembrar aqui que muitas pessoas odeiam não a Igreja Católica de fato, mas aquilo que elas pensam ser a Igreja Católica. Então, para tratar disso, a primeira coisa que você tem que perceber é que a Igreja Católica não é uma coisa totalmente material. Então, quando você fala de qualquer evento histórico e você diz a Igreja Católica fez tal coisa, você está falando de um plano material. Mas a igreja, a religião, tem um ponto transcendental. E esse é o principal. Então, você vai à igreja. É claro que você encontra com pessoas, é claro que essa igreja tem um ambiente físico, mas não é o principal. Isso não é a igreja com I maiúsculo de que estou tratando aqui. A igreja vai nos entregar duas coisas principais: os ensinamentos e os sacramentos. Os ensinamentos estão na própria palavra de Deus. E essa palavra não é palavra escrita, não basta pegar um livro. Essa palavra é, na verdade, uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, quando nós vamos ouvir o Evangelho, nós estamos ali buscando Cristo e não somente as palavras. Então, a igreja tem a capacidade de nos dar esses ensinamentos. E quando eu digo a igreja, eu estou falando das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. Por quê? Porque nós não podemos querer interpretar a Bíblia sozinhos. Quando nós fazemos isso, nós podemos cair no erro de entender coisas onde não existe e de não entender o que existe. Então, esse é o primeiro ponto. Para que os ensinamentos cheguem até nós, eles devem chegar o mais reto possíveis. Ele deve chegar o mais claro possível. Então, para que esse ensinamento chegue até nós, é necessário que a gente abra os ouvidos, é necessário que nós abramos o coração para realmente acolher aquilo. Mas não basta acolher o ensinamento, porque se você acolhe o ensinamento e não coloca em prática, de nada serviu ouvir. Então, eu posso ficar ouvindo uma coisa 20 anos. Eu posso ficar ouvindo uma coisa 50 anos. Mas, se aquilo não passa a ser uma prática na minha vida, de nada adiantou ter escutado. E justamente para que a gente consiga colocar em prática, os sacramentos da igreja estão aí para nos ajudar a caminhar. Então, para ter forças para colocar o que você aprendeu em prática, você necessita de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Mas às vezes você também cai, você erra. E para que você levante, é necessário que você se confesse. Então, esses sacramentos vão nos ajudar a caminhar nessa vida praticando aquilo que Jesus ensinou. A religião também pode ser distorcida, e é por isso que eu trouxe como um pilar que está sendo destruído. Então, no mundo atual, nós olhamos para as coisas e nós queremos materializar tudo. Se eu estou falando de Deus, a pessoa pensa logo em uma forma de materializar aquilo que eu estou dizendo, mesmo que aquilo não possa ser materializado. Então, a visão que você tem da igreja muitas vezes é daquilo de material que aconteceu. Então,
Eu vi fulano de tal que fez tal coisa. Eu vi tal pessoa que fez tal coisa. Mas a igreja, a religião, não acaba nisso. E é justamente por isso que eu faço esse convite. Escute com mais atenção, escute com mais cuidado e antes de criticar, busque entender. Quando nós vamos praticar religião, pode acontecer distorções. A primeira distorção que pode acontecer é a distorção de intenção. Então, imagine aí uma pessoa que entra na igreja, mas a intenção dela não é mudar de vida. A intenção dela não é aprender e muito menos praticar. Então, digamos que alguém entrou na igreja somente para encobrir os próprios erros. É claro que aquela pessoa está ali. É claro que aquela pessoa, muitas vezes, recebeu os sacramentos e está ouvindo tudo que está sendo dito. Mas aquela pessoa não tem intenção alguma de mudar de vida. Então, uma pessoa pode entrar na igreja somente para encobrir os próprios erros. Eu vou ficar aqui porque eu vou parecer uma pessoa religiosa, mas eu não quero mudar nada. Existe um segundo erro, que é o erro de modo. Então, observe, eu entrei, a minha intenção é boa, mas o modo como eu estou fazendo as coisas está distorcido. Então, eu entro ali, mas o modo como eu vou praticar as coisas não tem fundamento. Então, eu não coloco em prática aquilo que eu deveria. Eu não rezo, eu não busco fazer nada do modo correto. Então, existe muita coisa que precisa ser aprendida, que precisa ser buscada. Não é de qualquer jeito que nós fazemos que funciona. Então, existem pessoas na história da igreja que seguiram aquilo que deveria ser seguido. E essas pessoas aprenderam muito. Então, não é de qualquer jeito que eu faço que funciona. Não é fazendo as coisas do meu jeito que funciona. Existe um modo correto. E esse modo foi ensinado por Jesus, conservado ao longo da história. Um outro erro que pode acontecer é o erro de finalidade. Então, a minha intenção é boa. O modo que eu estou fazendo as coisas é bom. Mas a finalidade com a qual eu estou buscando aquilo não é tão boa assim. Isso pode acontecer, inclusive, com as pessoas que acham que estão buscando aquilo de todo o coração. Então, isso é, na verdade, um engano. E qualquer pessoa pode ser enganada. Mas o importante é, após perceber que está fazendo uma coisa de modo errado, de modo enganado, é voltar à verdade. Esse é que é o essencial. Então, o erro de finalidade pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa vai à igreja, reza, mas ela só está pedindo os benefícios próprios. Então, olhe, Senhor, eu estou rezando aqui, o Senhor me dá uma casa. Eu estou rezando aqui e o Senhor me dá uma vida boa, uma vida tranquila. Na oração, nós não devemos buscar o que nós queremos. Pelo contrário, nós devemos buscar a vontade de Deus e nos conformar a ela. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma coisa fácil. É claro que eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso todos os dias. Afinal, nós somos seres humanos e estamos em um caminho. E no caminho existem pedras, no caminho existe dificuldade. E essas dificuldades devem ser vencidas dia a dia. Não com as nossas próprias forças, não com eu vou fazer e pronto, mas sim buscando sempre a ajuda de Deus, que é nosso amigo, que está ao nosso lado e que quer que a gente progrida. Então, esse terceiro ponto da finalidade é necessário observar bastante. Como eu vinha falando,
Nós temos o costume de materializar tudo. E o erro de materializar a fé é gravíssimo. Porque, ao invés de buscar a própria salvação, ao invés de rezar pela conversão das pessoas, a gente passa a transformar tudo isso em somente coisas materiais, buscar somente coisas materiais, nós caímos no erro grave de não buscar aquilo que deve ser buscado. E quando isso acontece, a tendência é que a gente fique revoltado com um Deus. E aqui eu estou falando um Deus e esse Deus é com letra minúscula. Por quê? Quando nós criamos um Deus que cabe em nossa cabeça, então, se eu fizer isso daqui, Deus vai me dar tal coisa. Se eu rezar, Deus vai me ajudar com aquilo. Se eu rezar, Deus vai me dar uma casa, um emprego e tal coisa. Não é que você não deva pedir isso, mas é que você deve pedir sempre sabendo que Deus sabe qual é o melhor para você. Então, se você pede um emprego em tal lugar, só que Deus sabe que aquele emprego não é bom para você. Ele sabe que aquele emprego que você está pedindo, e nós não sabemos pedir, ele sabe que esse emprego pode te levar à perdição. Então, esse emprego vai ser recusado a você, porque Deus conhece a sua necessidade muito melhor do que você conhece. Então, tomando cuidado com esses 3 erros fundamentais que eu coloquei aqui, é claro que existem bem mais e alguns que eu não sou capaz de classificar. Então, estude mais e busque mais se esse for o seu interesse. Mas olhe sempre para a religião como uma coisa transcendente. Embora a religião se mostre em um plano material, embora você vá à igreja e você veja bancos, pessoas e tudo isso, a religião, a igreja, não é somente aquilo que você vê, mas é principalmente aquilo que você não vê. Depois da religião, nós vamos ter a parte da família, mas isso vai ficar para o próximo bloco.